e provocar a prefeitura, provocar uma revogação, provocar uma alteração legislativa, os senhores, através dos conselhos, acionarem os conselhos para também para atuarem juntos aos legisladores para verem mudanças. Como eu disse anteriormente, não há virgens nessa história. Então, nós temos aqui essa responsabilidade civil e criminal, e tem a responsabilidade administrativa também, quando os funcionários públicos se envolvem em crimes de corrupção. Obviamente, a gente está falando da Suécia ou da Bélgica, porque isso no Brasil não ocorre. Então, e aí você tem as perdas de função pública, você tem a apelação até em 100 vezes o valor do salário que receberia o funcionário público, que pode ser aumentado até em 3 vezes, caso a situação de fortuna dele seja tão boa que 100 vezes o salário dele não faça diferença. E nisso tudo também o particular, o engenheiro, o arquiteto, o profissional que eventualmente se associou delitivamente com esse funcionário público, ele também vai ser arrolado nesse processo de improbidade administrativa e vai ter lá seus desdobramentos. Mas o pior desdobramento, senhores, que eu vejo é o desdobramento da honra. Essa é a pior pena que um profissional liberal pode ter. Quando um advogado recebe uma pena de crime infame, essa pena, inclusive, ela pode ser causadora da expulsão dele da ordem. Eu já vi 96 casos na época da gestão do Dr. Otávio Gomes, à frente de dois mandatos na OAB. Ele expulsou 96 advogados dos quadros da ordem. Então, assim, nossas casas são muito grandes. Há várias pessoas de bem e de mal dentro das nossas casas. Infelizmente, a gente não pode atestar corporativamente, e até era uma das propostas, não foi, presidente? Para a gente fazer um seminário que não se deixasse um pouco a visão corporativa de lado, a visão da compreensão, que a lei também foi feita por colegas engenheiros, por colegas arquitetos, por gente do meio, mas tentar analisar o que isso causa, qual o impacto que isso causa na vida dos senhores como profissionais, como pessoas, como pais de famílias e como membros da sociedade, e o que isso impacta na sociedade como um todo. E essas legislações, essas 2 leis, esse decreto que fez uma miscelânea regulamentando tanto uma lei municipal quanto uma lei estadual, sem haver ainda um ato do governador de estado regulamentando a lei estadual. Então, assim, criou-se um Frankenstein. E agora isso vai ter que ser resolvido com a intervenção da ordem, com a intervenção dos conselhos, com o questionamento judicial mesmo da validade dessas leis, com incidentes de vício legislativo, enfim, aí tem que se analisar direitinho N aspectos das leis, da elaboração delas, para poder a gente conseguir revertendo esse quadro aí a médio e longo prazo. Mas num primeiro momento, tomando com a data de 1º de janeiro de 2014 como o termo final de elaboração dessas vistorias, eu tenho certeza que no dia 2 de janeiro vai ter um batalhão de fiscais da prefeitura na rua para dar uma operação de cumprimento, de tolerância zero, a falta de cumprimento dessa lei, até porque isso é um aspecto midiático bastante interessante. Eu acho que a gente ainda vai ter muitos problemas aí pela frente, tanto de responsabilidades dos profissionais, quanto de responsabilização dos gestores desses prédios. Inclusive, teve um dos senhores que tinha formulado a pergunta sobre quem se responsabilizaria pelos prédios públicos. Os administradores do prédio são responsáveis. Cada unidade tem o seu administrador, cada unidade tem o seu gestor, está na letra da lei. Eles são responsáveis, tal qual o síndico dali do prédio que a gente mora. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que esse tipo de profissional, coitado, que está lá como administrador, ele não tem consciência
assim, da bomba relógio que ele está sentado em cima e que está prestes a explodir. Dia 2 de janeiro, essas bombas vão começar a explodir. É com muita tristeza que a gente vê isso, porque a gente vê que a sociedade tinha que progredir juntos, haver uma discussão, assim, o fim social teórico da lei é fantástico, que é a segurança, é igual à lei seca. A lei seca tem suas falhas e tudo, mas já salvou milhares de vidas. A gente às vezes fica chateado, pegar um engarrafamento e tudo e tal, mas é uma lei que tem um fim social e tem um impacto social e tem um resultado social muito bom, muito grande. O problema é que, nesse caso, foi feito uma oportunidade de utilizar esse argumento para diminuir a responsabilidade do Estado e receber as coisas graciosamente e transferir a responsabilidade para as nossas costas. Não que eu reclame como advogado, porque eu tenho certeza que com isso o trabalho vai aumentar, mas como cidadão eu vejo isso com muita tristeza, porque não tinha que ser assim. Muito obrigado. Não tinha que ser assim, dessa forma. E aí a gente segue aqui. Já foi bastante debatido até nas datas de ontem, quais serem as 3 leis. Eu lamento os senhores, eu escolhi uma péssima cor dos textos aqui, porque aqui, mas eu acho que o problema é o lux do projetor, que é baixo. Mas enfim, nos próximos que eu vier apresentar, eu já sei a falha, já corrijo. Aqui eu falava da legislação estadual, qual seria o prazo. Você vê que o Estado determina 10 anos, a Prefeitura determina 5 anos. Quem estaria obrigado seriam prédios multifamiliares, e mesmo assim você faz essa análise dessa obrigatoriedade dos prédios multifamiliares, entendendo ao contrário, fazendo ao contrário o senso do que diz a lei, do que quem está dispensado. Então, se quem está dispensado é esse, então quem não tiver se enquadrando nisso está obrigado. Edificações com 3 ou mais pavimentos, imóveis a partir de 1.000 metros quadrados, imóveis com projeção de marquise ou varanda sobre passeio público. A respeito de marquise, eu estava conversando até com o Dr. Foster ali agora há pouco. Quando a lei ela quer regular objetos, coisas, é muito complicado, ou procedimentos, ou tecnologia, é muito complicado, porque o que hoje você entende como sendo uma determinada coisa, amanhã isso pode ter um entendimento diverso. Por exemplo, há 20 anos, a gente tinha sempre aquela noção que marquise é aquele avancê de alvenaria que fica em cima da calçada. Só que hoje você já tem N formas de cobertura desse tipo do passeio público, que não necessariamente seja de alvenaria. Dr. Foster, também acho que a gente pensou parecido. A marquise é uma construção de alvenaria. Então, se a padaria de Seu Manel, que tem 100 metros quadrados a lojinha dele lá, e ele pega e bota um toldo Zetaflex lá, reversível, mas deixa aquele negócio esticado o dia inteiro lá, deixa o toldo, apesar de rígido, que ele pode ser recolhível, mas deixa lá ele rígido lá o dia inteiro, cobrindo o passeio público. E aí a prefeitura pode pegar lá e multá-lo? Pode exigir dele que lá aplicar os 5 VC, porque ele não apresentou a vistoria. O grande problema está aí. A justiça não condena. Eu tenho vários casos desses. E a prefeitura também não multa. Mas sabe o que acontece, presidente? Mas sabe o que acontece? Presidente sou eu, não. Eu presidente da mesa. Não, a senhora é presidente da mesa. Coordenadora, please. O que acontece? Hoje nós estamos diante de uma outra realidade. É igual, por exemplo, que foi dito ontem aqui, que o prazo de guarda dos laudos teria que ser de 20 anos, porque o tribunal entende que é de 20 anos, é uma visão equivocada. Eu lamento, não sei quem foi que falou, mas não é essa a visão, não é esse o critério. O critério é da questão do prazo prescricional, que anteriormente tinha falado para os senhores. Da mesma forma, ocorre com isso. Até então, esse tipo de coisa não era considerado, não seria considerado marquise.
mas muitas das vezes a gente sabe que o ente público ele tem uma sana tributária tamanha que ele pode chegar lá muito bem e dizer assim, olha, meu filho, agora isso aqui você está cobrindo passeio público e você vai ter que apresentar vistoria. Isso agora virou uma marquise. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Por quê? Porque a lei quis regular isso aqui é um passador e tal. Tá, isso aqui hoje a gente sabe como passador. Será que daqui a 10 anos a gente vai considerar isso aqui como passador? É igual quando a lei quer regular tecnologia. Não dá. A vida real é muito mais dinâmica do que o mundo do direito. A legislação ela tem que legislar sobre atos. Matar alguém vai ser matar alguém desde a Idade Média, desde a pré-história até o futuro. Vai ser tirar a vida de um ser humano. Ponto. Isso é matar. Seja lá com qual for o tipo de ferramenta, isso é matar alguém. Então isso é pacífico. Quando você quer legislar coisas, você tem que criar um glossário na lei. Você tem que dizer assim, olha só, a marquise é isso, até como tem um anexo no decreto, dizendo ali quais são as figuras que estão sendo regulamentadas pelo decreto e qual é a posição nesse teatro dessa lei, na execução dessa lei, qual é a responsabilidade de cada um. Então, da mesma forma, quando você determina coisas que podem ser questionadas, a lei tem que dizer isso é isso, porque aí você evita que um fiscal, às vezes talvez não só de má fé, mas um fiscal mesmo que chegou lá e considerou mesmo que aquilo ali é uma cobertura, que tapou o passeio e multou o rapaz porque o seu Manel não apresentou a vistoria. Como há alguns anos no município de São Gonçalo houve uma fotografia aérea da cidade e a prefeitura começou a cobrar IPTU de galinheiro. Isso foi parece piada, mas teve uma enxurrada de processos de anulação fiscal lá por conta disso. Então, assim, esse é o problema. Um galinheiro é uma área construída, mas e aí? Vai ser considerado para fins de valoração de fato gerador do imposto? É o mesmo caso lá do toldo do Zetaflex, lá que até o momento não é considerado marquise, mas agora a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de classificação. E aqui a gente diz lá quem são os habilitados a fazer esse laudo, né? Os engenheiros, arquitetos, empresas legalmente habilitadas junto aos conselhos. Volto a falar, o profissional que não tiver com a parte administrativa dele regular junto ao conselho, a parte de contribuições e tudo, ele está inabilitado, ele não está legalmente habilitado para a elaboração de laudo. Se ele pegar e elaborar e apresentar e eventualmente acontecer algum sinistro, obviamente a gente está sempre tomando como base o pior, porque é o pior que a gente trabalha. Se tudo ocorrer bem, muito que bem, não vai ter problema para ninguém. Agora, na hipótese do e se acontecer alguma coisa, o condomínio que contratou esse profissional, que se identificou como engenheiro e tudo, e se ele estiver inabilitado, o condomínio, inclusive, pode entrar com uma ação regressiva contra esse profissional. Então, é mais um aspecto de responsabilidade civil que os senhores ficam à mercê. Tem que se fazer sempre uns contratos com os condomínios o mais pontuais possíveis.